Senador Marcos Duval denuncia abusos de poder do ministro Alexandre de Moraes, afirmando que suas ações violam a Constituição e os direitos fundamentais, como a liberdade de expressão. No ofício, o senador critica prisões arbitrárias, multas ilegais e perseguição política, reafirmando seu compromisso com a defesa da Constituição e repudiando as ordens inconstitucionais do ministro. Veja o documento na íntegra. Excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes. Em 2 de fevereiro de 2019, ao tomar posse no cargo de senador da República, prestei juramento solene de observar e defender a Constituição da República Federativa do Brasil, em conformidade com o que dispõe o artigo 14 do Regimento Interno do Senado Federal. Tal compromisso encontra respaldo no artigo 1º, parágrafo único, da Carta Magna, que atribui ao povo a titularidade do poder, exercido por meio dos seus representantes eleitos. Fui testemunha, ainda que de maneira virtual, do vosso juramento idêntico, no qual se comprometeu a cumprir e fazer cumprir os ditames constitucionais que, reiteradamente, tem violado. A distinção entre nós, Excelência, reside no fato de que, enquanto permaneço fiel ao cumprimento das normas constitucionais, o senhor tem se afastado delas, agindo em desconformidade com o texto normativo. A Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso 2, é inequívoca ao prescrever que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Neste sentido, a atuação do senhor, ao impor sanções que transcendem o âmbito legal, como a criação de normas punitivas, o estabelecimento de multas, o cancelamento de passaportes e a decretação de prisões sem o devido processo legal, configura-se não apenas como abuso de poder, mas também como violação frontal à legalidade estrita. Nesse contexto, vale invocar o disposto no artigo 22 do Código Penal, que assevera que ordens manifestamente ilegais não devem ser cumpridas. Ademais, o senhor tem atentado contra as prerrogativas parlamentares, garantidas pelo artigo 53 da Constituição Federal, que assegura a inviolabilidade dos senadores e deputados por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato, prerrogativa que o senhor reiteradamente desconsidera. Outro sim, reitero o caráter manifestamente ilegal do bloqueio de meus vencimentos, afronta direta ao disposto no artigo 7º, inciso 10º, da Constituição Federal, que assegura a irredutibilidade salarial, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Sendo o salário de natureza alimentar e inviolável, sua retenção ilegal gera consequências gravíssimas, sendo que, no meu caso, tal bloqueio resultou no cancelamento do plano de saúde de minha mãe, atualmente acometida por câncer. Devo advertir que, caso tal situação resulte em agravos irreparáveis à saúde dela, Vossa Excelência será responsabilizado, seja na esfera judicial, seja na esfera divina. Além disso, é imperioso destacar a absurda multa de 50 milhões de reais imposta, evidenciando um comportamento temerário e descontrolado amplamente observado por toda a sociedade brasileira. Tal atitude revela uma perigosa deturpação do poder estatal, o que tem sido objeto de críticas e repúdio generalizado. No que tange ao cerceamento da liberdade de expressão, cumpre-me recordar que o artigo 5º da Constituição, o qual tutela os direitos e garantias fundamentais, vem sendo sistematicamente ignorado por Vossa Excelência. Em adição, o artigo 220 da Constituição consagra a plena liberdade de manifestação de pensamento, criação, expressão e informação, sem restrições quanto ao meio de comunicação, e veda expressamente qualquer forma de censura de natureza política, ideológica ou artística. A Constituição é clara. A liberdade de expressão é plena, e eu, enquanto senador, estou subordinado exclusivamente à Constituição da República, e não às arbitrariedades de Vossa Excelência. Vale ainda lembrar que, nos termos do artigo 7º, número 1, letra H, do Estatuto de Roma, o qual define a perseguição política como crime contra a humanidade, o Brasil, na condição de signatário, encontra-se obrigado a observar as disposições deste tratado internacional, que possui status constitucional, nos termos da Emenda Constitucional número 45/2004.
Desta forma, a conduta de Vossa Excelência, ao promover atos de perseguição política contra mim, não encontra amparo na ordem jurídica nacional ou internacional e constitui grave violação dos direitos humanos, conforme previsto no Estatuto de Roma. Portanto, Excelência, quem está em desacordo com a Constituição e com o ordenamento jurídico brasileiro e internacional é o senhor. Quem está desobedecendo às leis deste país é o senhor. Não há no arcabouço jurídico qualquer justificativa para as arbitrariedades que têm sido praticadas sob o manto de um discurso falacioso em prol da democracia. Aliás, a utilização do termo democracia para respaldar condutas autoritárias e antidemocráticas é uma tática já desmascarada ao longo da história. Além disso, sua conduta vem comprometendo a credibilidade do Supremo Tribunal Federal, instituição outrora respeitada no Brasil e internacionalmente, pela harmonia com que os três poderes da República sempre coexistiram. Sob a sua égide, o STF vem sendo alvo de severas críticas, não apenas internamente, mas também no cenário global. As consequências de seus atos têm manchado a reputação da Suprema Corte, transformando-a em uma instituição desacreditada e desprovida da honra que outrora lhe era conferida. Mesmo diante das limitações impostas, faço uso de redes sociais por meio de VPN, uma vez que a censura prévia, imposta por Vossa Excelência, não encontra respaldo na ordem constitucional vigente. A censura não tem qualquer previsão legal no ordenamento jurídico brasileiro, sendo tal prática um atentado direto à liberdade de expressão, conforme exposto. Excelência, o senhor tem desonrado o Supremo Tribunal Federal, uma instituição que deveria ser a guardiã da Constituição. Diante dos abusos de poder, das violações de direitos humanos e dos crimes contra a humanidade, indago. Será que o senhor ainda se considera um defensor da justiça e da legalidade? Enquanto senador da República, amparado pelo artigo 53 da Constituição, estou plenamente autorizado a expressar minhas opiniões e a defender os interesses do povo brasileiro, ainda que sob ameaças de intimidação e retaliação. Suas investidas contra meu gabinete e residência, na tentativa de encontrar algo que macule minha imagem, serão infrutíferas. Minha vida pública e privada são pautadas pela retidão e transparência, e não encontrará nada que possa me incriminar. A história será o verdadeiro juiz das ações de Alexandre de Moraes. A justiça divina não tarda, e confio que, no tempo certo, ela prevalecerá. Em resumo, Vossa Excelência, seguirei a nossa Carta Magna, nossa lei maior, que é a Constituição Federal, a qual jurei proteger, defender e zelar. Cabe apenas ao Poder Legislativo a prerrogativa de alterar e incluir leis, conforme as necessidades da sociedade. O Judiciário, por sua vez, tem o papel de garantir a aplicação e proteção dessas leis, sem invadir as funções legislativas. Portanto, deixo claro que jamais violarei a Constituição para cumprir leis criadas arbitrariamente por Vossa Excelência. Recomendo a todos os brasileiros, e especialmente aos nobres policiais federais, que façam o mesmo, pois a nossa lei maior, a Constituição Federal, não reconhece absolutamente nenhuma das medidas que têm sido implementadas a bel prazer por Vossa Excelência, desrespeitando o Congresso Nacional, ao qual compete a criação das leis. Torno público que continuarei seguindo exclusivamente a Constituição Federal, recusando-me a seguir qualquer norma ou ordem imposta por Vossa Excelência, que não tenha respaldo constitucional, sem receio de Vossa Excelência, mas com profundo respeito à Constituição. Atenciosamente, senador Marcos Duval. O Congresso americano também expressou sua preocupação com a situação no Brasil ao emitir uma carta que critica o ministro Alexandre de Moraes por suprimir a liberdade de expressão. A carta alega que o ministro Alexandre de Moraes está abusando de seu poder judicial, tomando medidas contra figuras conservadoras e empresas como X, o antigo Twitter e Starlink. Os congressistas pedem que os Estados Unidos neguem ou revoguem vistos para Moraes e outros membros do Supremo Tribunal Federal, alertando que essas ações colocam a democracia brasileira em risco.